Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Candidatos a prefeito e vereador enfrentam a primeira campanha sem financiamento empresarial. Com a dificuldade em arrecadar recursos, alguns partidos já pensam em retomar a ajuda das empresas. Esse é o tema desta edição do Palavra Aberta com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Igualmente, Daniela. Deputado, como é que o senhor avalia o andamento dessa campanha, primeira campanha sem doações empresariais e com redução de tempo também das campanhas? Do ponto de vista do financiamento das grandes corporações, cujos efeitos muito negativos a Lava Jato está revelando agora, é um avanço. Aliás, foi decisão, vamos lembrar sempre, não do Congresso Nacional, Câmara e Senado, do Supremo Tribunal Federal. Correta. Porque o ideal é que o cidadão, a cidadã, é que banquem projetos, propostas e partidos, e não grandes corporações que têm interesses volumosos em negócios do Estado, do poder público. Aí o risco do toma lá da cá, que a gente vê sendo revelado como crime, é imenso. Só que deram o pulo do gato. O que se vê em muitas cidades médias e grandes é que a empresa não doa mais, pessoa jurídica não doa mais, mas a pessoa física do empresário, que tem uma renda muito grande, doa 50, 100, 200 mil reais. Então, há casos em muitas capitais de que um candidato, em geral dos grandes partidos aí que estão no poder ou estavam, eles recebem uma soma de 4 ou 5 doadores que é elevadíssima. Lá no Rio de Janeiro a gente tem casos assim, enquanto outros têm doações de 1.000 pessoas, 2.000, que tem que se somar para chegar perto daquele total. Portanto, continua ainda por uma razão maior. Não se estabeleceu um teto austero para os gastos de campanha. Então, foi meio trocar 6 por meia dúzia. Ainda assim, é melhor sem a empresa declaradamente, abertamente participar. E o tempo de campanha reduziu muito o debate. Eu vejo que há poucos dias da eleição, 80% do eleitorado não escolheu ainda o candidato a vereador, a vereadora, nas cidades médias e grandes. Nas cidades pequenas, a relação é mais pessoal, a definição também é mais fácil fazer. Tem gente que está se ligando na eleição nessa retinha final. Isso não é bom para a democracia e para a escolha consciente, porque, afinal, voto tem consequências, não tem preço. Deputado, que perfil de candidatos o senhor acha que acaba ganhando mais votos nessa situação? Menos tempo, continuidade da concentração de doações? Que perfis o senhor acha que vão sair vitoriosos nessas eleições? Fora uma outra novidade, Daniela, dessa campanha, que é a modificação do tempo de TV, que ficou muitíssimo desigual. Alguns partidos que têm o direito de crescer têm uma inserção por dia, 2, outros têm 30, 20, e isso funciona muito. O tempo mesmo de horário, aquele horáriozinho que muita gente não gosta e tal, que às vezes é chato mesmo, às vezes é mais cômico do que propositivo, ele também está distribuído muito desigualmente. Há aqueles que têm 4, 3 minutos e meio, 5 minutos em televisão, isso é bastante, e outros que têm 8 segundos, 10 segundos. Então, isso é muito negativo, é muito ruim. Mas eu acredito que a gente vai vivendo, vai aperfeiçoando. Já se disse que a gente, desde a democratização, teve mais leis eleitorais do que eleições. Não precisamos continuar nesse exagero, né? Mas eu espero que o eleitorado, mesmo de última hora, consiga produzir um bom voto em torno de projetos, das alianças partidárias, da história de cada partido, como ele se posicionou nas grandes questões nacionais, porque a conjuntura nacional política foi riquíssima nos últimos tempos. Então é preciso ver quem é quem, escolher com muito critério e depois votar e acompanhar.
votar e marcar em cima. Senão o voto fica muito de delegação e não aquele voto de cidadania. O senhor acha que o ideal seria, a partir dessa experiência, fazer mudanças pontuais, fazer uma grande mudança estrutural ou por esperar mais um pouco para se ter um termômetro melhor? Não, uma reforma política profunda que essa Câmara e esse Senado não tiveram coragem de fazer, essa legislatura, ela continua urgentíssima para estabelecer o fim total do poder econômico sobre o processo político, para que tenhamos partidos independentes do seu tamanho ideológicos de fato, porque é verdade, há pequenos partidos que são legendas de aluguel, mas há grandes partidos que os alugam ou compram, ou seja, partidos nanicos fisiológicos e partidos grandes que sofrem de nanismo moral. Então, pequenos partidos, médios ou grandes, que tenham escopo ideológico, pequenos que tenham vocação de grandeza, eu pertenço a um deles na minha avaliação, partidos médios que também têm um conteúdo mais doutrinário, partidos grandes que se filiem claramente a uma corrente de pensamento, de visão de mundo, eles são necessários sempre. Agora, essa reforma política com participação popular, ela tem etapas a serem cumpridas, como, por exemplo, que já decantaria muito esse quadro de partidos os mais diversos e sem estofo e representação, base social, com o fim das coligações nas proporcionais. Porque aí o voto proporcional será o que deve ser, aferidor do peso, da proporção daquele partido, das suas ideias na sociedade. Aí muito partido aí ia desaparecer, ia se fundir. Cláusula de barreira tem um elemento antidemocrático, porque se existisse a cláusula de barreira, nenhum desses grandes partidos de hoje teria crescido a eleição a eleição. Então, já há muitas cláusulas de barreira efetivas, mas acho que o melhor elemento para decantar o sistema político é esse do fim da coligação na proporcional. Ele é tão complicado, essa aliança é tão complicada que você vota num candidato de um perfil ideológico, como ele se coliga com qualquer um, e de repente pode estar dando mandato para outro que tem ideias diametralmente opostas àquele que você sufragou. O senhor acha que a alternativa seriam as federações partidárias ou acabar... Não, eu acho que o direito da federação tem que ser assegurado. Eu tive aqui na primeira tentativa de reforma política, depois lá da primeira eleição do Lula, em 2003, fizemos, inclusive, uma parceria com o Ronaldo Caiado, que tem uma posição ideológica totalmente diferente em relação a nós, do PSOL, por exemplo, e éramos ambos, por exemplo, ele deputado ainda, da Comissão da Reforma Política. E a gente fixou muito essa ideia do fim das coligações, do financiamento exclusivamente público austero das campanhas e da federação partidária, que teria que durar uma legislatura inteira. Não é a federação que se faz para durar até o dia seguinte, só para ocupar um carguinho aqui ou ali, como se faz, aliás, alguns blocos partidários na Câmara para preencher cargos na mesa diretora e nas comissões, no dia seguinte ele se dissolve. Isso é uma farsa, na verdade. Uma coligação, uma federação que depois possa até, depois da experiência, da vivência da legislatura conjunta, quem sabe se fundir, se tornar um partido só. Mas a Câmara está vivendo um momento de muita pulverização, com 28 partidos. O senhor acha possível trazer essa discussão aqui nesse momento? Olha, o quadro de desencanto da população é tão grande que suspeito que o número de votos nulos em branco e a ausência de comparecimento nessas eleições municipais vai ser recorde, o que é ruim, porque sempre há escolhas possíveis de serem feitas. Às vezes você tem que procurar com lente de aumento, mas é possível. Há para todos os gostos aí candidaturas, mas me parece que vai ser inevitável pelo menos alguns pontos de reforma política a gente enfrentar, que não sejam pontos que mantenham e perpetuem os blocos de poder aí. Eu vejo muita gente falando, não, basta 5 ou 6 partidos. Você não pode estabelecer isso, esse critério, porque 5 ou 6 e não 7 ou 8. Agora, mecanismos em que a vontade popular, sempre respeitada, vá se decantando. Eu repito, com o fim da coligação nas proporcionais, nós já teríamos muito partido aí que não tem convicção própria, são um livro caixa que se alimenta do fundo partidário, a sua família dirigente, né, ia desaparecer, ia minguar. E muita gente ia desistir de construir partido, porque
temos 32 partidos aptos a disputar a eleição, 28 já com representação aqui na Câmara dos Deputados, mais outros 35 pleiteando legalização. E aí tem de todo gosto as coisas, tem partido partido corintiano, daqui a pouco vai ter partido da raça rubro-negra. Na Polônia, com a democratização após o stalinismo, foi também aquela explosão. Surgiu até o partido dos cervejeiros da Polônia. Imagino que no Brasil faria um certo sucesso. Na Espanha também, pós-Franco, houve aquela miríade de partidos e isso, com o tempo, foi se decantando. Então, é preciso ter um sistema que garanta a oportunidade do novo de fato, dos partidos que querem um lugar ao sol, com ideologia, surgirem e se fortalecerem e crescerem, com disputa em condições de igualdade nas eleições, e também os grandes pararem de alimentar esse fisiologismo, porque é interessante para fazer aquela coligação que os candidatos às vezes nem sabem dizer o nome da frente de 15, 17 partidos, mas isso também é fazer jogo da pequena política. Eu sou esperançoso. Agora, tem que passar pela cidadania. Se a população não se interessar por política, ela vai continuar sendo regida por aqueles que se interessam muito para fazer da política um meio de negócio e de enriquecimento pessoal. Deputado, obrigada pela presença. Estamos aí, às ordens. Palavra Aberta termina aqui. Conversei hoje com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada por sua audiência e até mais.